Aliás, sobre algo que tu tem falado aí, Quesada, o segundo jogo da final do Paulista, dia 27, não pode ser. Vai ser 26, porque... Prédio. Mas dia 25 tem seleção? Como é que vai ser dia 26? Parece que é 26, viu? Parece que vão puxar pro dia 26. A boleirada que jogou pelas seleções no dia 25 faz o quê? Aí danou-se. É que o Corinthians, odeia futebol. não tem, né? Fala, Pretzel. A CBF odeia futebol, ela determinou que os estaduais todos têm que terminar até o dia 26. Só que tem Brasil e Argentina dia 25. A CBF e a Holanda joga em 24 ou 25. Então o Memphis Depay está fora da final. Porque ele não vai chegar no dia 26. E vários jogadores estarão fora. Então atenção, o principal estadual do país pode ter a sua decisão esvaziada por uma canetada do péssimo presidente Edinaldo Pilatos, que lava as mãos, certo? E determina que os estaduais terminem até o dia 26, quando o Paulistão seria dia 27. Só que tem um detalhe, o que a CBF faz de maneira contundente para atrapalhar a vida de todo mundo? Ela já divulgou a primeira rodada do Brasileiro. Então se o Palmeiras chegar na final, o Palmeiras tem que jogar dia 26. Porque ele joga sábado, dia 29, abrindo o Brasileiro, 4h30 contra o Botafogo. Sim. E o Corinthians joga às 6h30 contra o Bahia em Salvador. Então é o seguinte, atenção, nós poderemos ter um Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, dia 26, sem os jogadores selecionáveis, na final do Campeonato Paulista. Sem Depay e sem Estevão, por exemplo. É verdade. Imagina só, Isso é mais gente. Uma vergonha isso aí. Não, isso é um grande absurdo. O Soler já vai trazer, inclusive, a relação do Palmeiras. Esse é um grande absurdo, porque tinha que haver um meio termo nisso. Você não pode liquidar dessa maneira o principal estadual do país, obrigando os caras a jogarem um dia depois da partida da seleção. Não bate. Deveria bater. O que tinha que... não dá pra jogar no dia 26. Não tem como, porque a boleirada não vai chegar. Dia 27 não pode, porque tem rodada. Atrasa o primeiro jogo dos caras de Palmeiras e Corinthians no Brasileiro. Põe num outro dia. Ô presidente Reinaldo, vai lá, briga com o Edinaldo. Bate o pé lá, não é possível isso. Vai ter um decréscimo técnico gigantesco numa eventual final de Corinthians e Palmeiras. A gente tá imaginando que pode dar Corinthians e São Paulo, claro. Mas for Corinthians e Palmeiras, quantos do Palmeiras estarão fora servindo seleções, Soler? Certezas, Richard Rios, Gustavo Gomes, por sinal os dois se enfrentam dia 25 na Colômbia, em Barranquilha. O Estevão joga contra a Argentina, ou melhor dizendo, vai ficar no banco contra a Argentina, porque o Dorival não coloca o Estevão mais do que 15 minutos. E aí a maior preocupação, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martinez estão na pré-lista de Eloco Bielsa. Se eles forem convocados, o jogo do Uruguai é contra a Bolívia em El Alto. Já existe um planejamento do Palmeiras que, caso chegue na final, a Leila vai colocar as suas aeronaves à disposição dos jogadores. Só que aí você conseguiria, em tempo hábil, buscar Gustavo Gomes e Richard Rios em Barranquilha, passa em Buenos Aires e pega o Estevão. Os uruguaios, esses são impossíveis de serem resgatados pela presidente do Palmeiras, porque eles não estarão nem na capital, eles estarão em El Alto. Então, o Palmeiras já sabe que, se chegar na final, os uruguaios já estão descartados para o jogo da volta. E aí vai depender muito de questão física, caso aqueles que o Palmeiras consiga resgatar, eles tenham possibilidade de jogarem a decisão. Só que o Gomes e o Richard Rios são titulares tanto em Paraguai quanto em Colômbia. Sabe o que acontece? Os clubes, eles não têm poder em cima do jogador. Por exemplo, vamos lá, o Estevão convocado. Você consegue imaginar o Palmeiras falando assim: Estevão, você não vai para a seleção? Porque o jogador tem o interesse de ir. Porque o jogador tem um projeto. Como é data FIFA, Capê, o Palmeiras não pode nem impedir. Por ser data FIFA, o clube não pode impedir, porque a FIFA não permite que o clube faça isso. Se fosse um torneio sub-20, aí o Palmeiras poderia impedir, como fez no Sul-Americano, não liberando o próprio Estevão. Perfeito. O Memphis, eu ia chegar lá. O Memphis joga no dia 23 com a Holanda, tá? Então o Memphis, em tese, dá que bom. 23. Boa notícia, 20, 23, então. Em tese, o Memphis ajuda o Corinthians. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: é impensável que um clube não tenha esse tipo de poder, justamente porque a FIFA não permite. Ponto. E o jogador também tem o interesse. Agora, partindo desse princípio, eu acho que por mais que o Dorival ele tenha o seu interesse de melhorar o time, de ter os melhores jogadores, também tinha que partir um pouco do próprio treinador da seleção brasileira de não desfalcar os times, porque o Dorival,
há pouco tempo, quando era o técnico do São Paulo e perdia um ou outro jogador, também fazia bico. O Tite, a mesma coisa. Em 2015 para 2016, quando ele estava no Corinthians e perdia 4 ou 5 jogadores para a seleção, ele reclamava de quem convocava. Então, assim, é um ciclo vicioso que cada um olha pro seu buraco. E o Dorival poderia ter partido dele também. Olha, presidente Edinaldo, eu gostaria de contar com fulano, ciclano, beltrano, mas para não ganhar uma repercussão negativa e entender o atual momento que o povo brasileiro tá contra a seleção brasileira, ainda mais uma fase decisiva de campeonato, eu vou abrir mão de convocar esses atletas, mas falarei na entrevista coletiva. Talvez seria um argumento para você tentar resgatar o carinho que o torcedor perdeu da seleção brasileira. O Dorival poderia ter tomado uma atitude Agora, também. bem foi a Federação do Rio, né, que instituiu as finais amanhã e domingo. Então o Campeonato Carioca acaba domingo, não vai ter problema nenhum, não vai chocar com nada. O Gaúcho da mesma maneira, né? Segundo jogo já no próximo domingo, acertou direitinho. O Campeonato Paulista... Não, é que o Campeonato Paulista, a fórmula de disputa do Campeonato Paulista... Atrasado, o Paulistão, tava lá foi assim, Estados Unidos. O Campeonato Paulista não tem como não ter essas datas. Pelo modelo de disputa não tem jeito, agora, né? Então... Gente, eu faço uma leitura aí, tá? Se tem alguém que incomoda o senhor Edinaldo na CBF, esse alguém é o presidente da gloriosa Federação Paulista de Futebol. Ah, sim. É o cara hoje o mais preparado para tomar o lugar dele lá. Tudo que o Edinaldo puder fazer para enfraquecer a Federação Paulista de Futebol e esse grande negócio chamado Campeonato Paulista, que para mim é uma grande competição, uma competição muito legal, centenária, tudo que puder ser feito, o Capriotti, será feito, porque é um absurdo a CBF não cuidar dos produtos das federações. Pô, o Palmeiras poderia jogar muito bem no domingo e o Corinthians poderia muito bem jogar no domingo, ambos fazendo a final na quinta-feira. Ou o São Paulo também jogando na quinta-feira, jogando no domingo. A gente tá falando muito de Palmeiras e Corinthians aqui. Deixa eu mandar. Simples. Mas o São Paulo joga domingo, viu, Quesada? São Paulo joga domingo contra o Sport. Tudo bem. Olha poderia jogar na quinta. Poderia jogar. O Mundial de Clubes, não o Super Mundial, aquele Mundialzinho lá que é o Interclubes, no dia 10 de dezembro... Intercontinental, né? Intercontinental, No dia 10 de dezembro acontece o Derby das Américas, tá? Então o campeão da Libertadores estará nesse Derby das Américas. Dia 10 tem a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se esse time brasileiro chegar até a final, eventualmente, do Mundial, para enfrentar o Real Madrid, provavelmente, que vai ganhar outra vez a Champions, ele não jogará as 35ª, 6ª, 7ª e 8ª. Ou seja, nós vamos ter jogo no Natal. Não, aí que tá. Se ele estiver brigando pelo título, ele não pode jogar com o time Mas eu dei um principal. exemplo ontem no Concentração, pegando justamente isso. Vocês perceberam que o Atlético Mineiro temporada passada foi finalista da Libertadores, correto? E lutou até o fim da última rodada para não ser rebaixado. Já parou para pensar, vamos supor, nessa temporada, o Atlético Mineiro fosse campeão da Libertadores e estivesse lutando contra o rebaixamento no Brasileiro. Você vai ter que jogar no dia 10 o Intercontinental. O que o Galo faz? Leva jogadores reservas pro Intercontinental para focar em não ser rebaixado no Brasileiro? Ou foca no Mundial correndo o risco de ser rebaixado no Brasileiro? Boa pergunta. O calendário brasileiro é doentio, vai até o dia 21 de dezembro. Loucura. E a CBF não conseguiu se organizar com FIFA, com Conmebol, com o raio que o parta. Eles são uns incompetentes, essa gente, velho. Mandar um abraço.